Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça, o poder e a luz do nosso Senhor possa alcançar a sua vida nesta manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é Deus de fidelidade. O nosso Deus, ele é Deus de poder. O nosso Deus, ele é Deus de compromisso, de cumprimento de palavra na vida daqueles que creem. E se você crer, você está neste momento recebendo a luz do Espírito de Deus para iluminar a sua vida, para iluminar a sua casa, para iluminar a sua família, para iluminar você e tirar da sua vida tudo que é das trevas e colocar o que é da luz. Porque o Senhor Jesus disse que a luz, ela não se dá com as trevas. Quem é da luz, reflete a luz. E quem é das trevas, reflete as trevas. E eu tenho certeza que você é da luz, por isso que a luz do Todo-Poderoso te alcança nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero trazer para você aqui uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração esses dias, aquilo que o Senhor tem falado a respeito do Espírito, porque há uma necessidade de todos nós cristãos de termos o Espírito de Deus dentro de nós. O Senhor Jesus, ele, noutra feita, ele disse aqui em João no capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor, ele fala algo muito importante e que o que o Senhor disse a Nicodemos serve para todos nós, aqueles que cremos e que precisamos e que temos que certeza de que um dia encontraremos com o nosso Senhor. Nós precisamos de ter esse conselho que o Senhor, ele deu a Nicodemos. O conselho que ele deu a Nicodemos foi que Nicodemos nascesse de novo. E aqui é importante que o Senhor, ele vai dizer assim, no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, lá no capítulo 3, no versículo 3, ele disse a Nicodemos: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só, aqui tem uma palavra muito importante, que é o ver. Nesse primeiro diálogo do Senhor com Nicodemos, ele diz que quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E já no versículo 5, Jesus disse de novo para Nicodemos. Aqui ele explica o que é o nascimento, como que é nascer, porque Nicodemos não entendia. Nicodemos achava que ele tinha que voltar ao ventre da mãe para depois nascer novamente. E Jesus não estava falando disso. Então Jesus aqui já no versículo 5 ele dá a sua explicação do que é nascer de novo. Então ele disse a Nicodemos assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor já usou a expressão entrar. No versículo 3, ele usou a expressão ver o reino de Deus. E como que isso pode acontecer na vida de uma pessoa? Que é o novo nascimento? Como que uma pessoa, como Nicodemos disse, Senhor, como que uma pessoa sendo velha, ela pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus não está falando disso. Jesus está falando de que o novo nascimento é a pessoa olhar para si, reconhecer os seus pecados, reconhecer o que ele pratica de errado na sua vida, abandonar tudo isso e morrer nas águas batismais. Então ali,
quando ela reconhece, quando ela olha para a sua vida e vê que a sua vida, as suas atitudes, os seus atos, as suas práticas estão em desacordo com o que diz a palavra de Deus, então ela toma uma atitude de abandonar, de largar, de fazer uma disruptura da vida velha para que ela possa alcançar uma vida nova. Então, para que isso aconteça, ela precisa morrer. E o batismo ele tem esse significado. O batismo é morte da carne. É a separação da pessoa com o mundo pecaminoso. Então ela desce às águas do batismo, reconhecendo a sua condição de pecadora, e quando ela emerge, quando ela sai do batismo, ela sai uma nova criatura. Então ela sai ali com os seus pecados perdoados pelo Senhor Jesus. Ela sai ali uma pessoa nova, de mente nova, de coração novo. Então essa é a primeira parte do batismo. Essa é a primeira parte que ele disse aqui, ó, quem não nascer da água. Então o primeiro nascimento é da água. E aí quando a pessoa ela faz isso, aí ela vai buscar nascer do Espírito. E o novo nascimento vindo do Espírito é o Espírito Santo dentro de você. É Deus dentro de você. O Espírito Santo é o próprio Jesus. É o próprio Deus. Os discípulos viam Jesus. Eles tocavam em Jesus. Nós não podemos tocar em Jesus, mas nós podemos ter o Espírito dele dentro de nós. Então, quando o Espírito Santo ele vem para dentro de você e ele governa o seu pensar, ele governa o seu modo de falar, então você nasce de novo, você é uma nova criatura. Você deixa palavreados inadequados, você para de frequentar lugares que você frequentava antes, você muda a sua forma de pensar, você perdoa aquela pessoa que te magoou, você já muda as suas atitudes nas vestimentas. Quem faz isso é o Espírito Santo dentro da pessoa. Então há uma necessidade de nascermos da água e do Espírito. Porque se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não vamos ver o reino de Deus. E você diz assim, pastor, mas como que eu posso ver o reino de Deus? Se a Bíblia diz que o reino de Deus não é visível. Sabe quando que você vê o reino de Deus? Quando você olha para você, para a sua vida, e você vê os traços do reino de Deus na sua vida. Você olha para a sua vida, você vê paz. Você olha para a sua vida, você vê mansidão, você vê amor. Você vê entrega. Porque quando a gente olha para uma pessoa e a gente olha para a vida dela e vê ela usando droga e vê ela viciada, nós estamos vendo o reino do inferno na vida dela. Pessoa que tenta suicídio, pessoa que está com várias coisas ruins, isso é o reino do inferno que está operando na vida dela. Mas quando nós nascemos de Deus e quando nós olhamos para nossas vidas e nós vemos tudo, os frutos do Espírito, a mansidão, o amor, perdoa, aquela pessoa que era nervosa já não é nervosa mais, aquela pessoa que vivia falando palavrão, ela já não fala mais, aquela pessoa que vivia com umas vestimentas inadequadas, ela já mudou as suas vestimentas. Então quando você olha para a pessoa que você vê uma mudança radical, você vê naquela pessoa o reino de Deus. Então, quando eu olho hoje para a minha vida, eu posso ver nos meus membros operando o reino de Deus. Quando eu olho para mim, eu vejo o Espírito que está dominando a minha cabeça, que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu posso ver em mim, nos meus membros, nas minhas atitudes, na minha casa, eu posso ver o reino de Deus. E se eu consigo ver o reino de Deus na minha vida e eu vivo o reino de Deus,
automaticamente, se eu permanecer assim, eu vou entrar no reino de Deus, que foi a outra parte que Jesus disse. Quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar. Aqui ele já está falando na entrada do reino dele após a morte. Ver o reino, eu vejo hoje nos meus membros, nas minhas atitudes. O reino de Deus é visível em mim. Quem olha para mim, quem me conhecia no passado e olha para mim hoje, ela consegue ver outro reino operando na minha vida. Ela consegue ver outro reino operando nos meus membros. Então, as pessoas veem o reino de Deus em mim. As pessoas precisam ver o reino de Deus em você. Mas para que isso aconteça, você precisa nascer de novo. Abandonar as velhas práticas, mortificar a velha criatura e receber de Deus, pelo Espírito, uma nova natureza. O nascido do Espírito, ele recebe uma nova natureza, a natureza de Deus. Então ele pensa como Deus, ele age como Deus, ele perdoa como Deus perdoa. É assim que nós vamos viver o reino de Deus, e se permanecermos no reino, entraremos no reino eterno do nosso Senhor Jesus. Porque ele continua dizendo aqui, porque quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. Um não pode viver em consonância com o outro. Se a pessoa ela é carnal, ela vai praticar as obras da carne. Agora, se a pessoa é espiritual, ela vai praticar as obras do Espírito. Busque nascer de Deus. Não seja como Nicodemos. Nicodemos aqui era um fariseu, um conhecedor da lei, mas ele não entendia as coisas do alto. Por quê? Porque ele não é do alto. Não seja como Nicodemos, não fique dentro de uma igreja, não seja simplesmente um religioso, não seja simplesmente um frequentador de culto, não seja simplesmente uma pessoa que tem cargo na igreja. Não, você precisa nascer de Deus, nascer do Espírito, abandonar a velha prática do ódio, da mágoa e receber de Deus a parte que é a natureza do Senhor Jesus na sua vida. Quando você consegue entender isso e quando você vive isso, quando você permite que Deus nasça em você, tudo muda na sua vida. E você pode ver, já no presente, no seu corpo, as manifestações do reino de Deus. Minha amiga, isso é muito glorioso. Quem consegue entender isso e consegue trazer isso para a sua vida, terá uma vida de paz e de alegria aqui nesta terra. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Vamos orar em seu favor neste momento. Senhor, que o Senhor possa dar a este povo entendimento da tua palavra. Que nós, meu Pai, não fiquemos somente no conhecimento teórico, mas que nós possamos descer às profundezas da intimidade com o Senhor, para que possamos nascer do teu Espírito, receber de ti uma nova natureza, para que possamos ser seres espirituais e não seres carnais. Nos ajuda, Senhor, a entender, abre o nosso entendimento e nos reveste da tua natureza, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus, que a sua vida possa refletir o reino de Deus, em nome de Jesus.